Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de resumo bíblico e hoje nós vamos falar sobre Obadias. Obadias que ocupa o quarto lugar, na seção de profetas menores. Este livro leva o nome daquele que o escreveu e o seu nome significa servo do Senhor. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento e não é citado no Novo Testamento. Não há muita informação sobre ele, mas as menções que ele faz de Jerusalém, Sião e Judá levam a entender que ele tenha pertencido ao Reino do Sul e provavelmente foi contemporâneo de Elias e de Eliseu. A profecia de Deus, dada a Obadias, trata diretamente com o povo de Edom. O povo de Edom, que são os edomitas, eles eram originários de Esaú. Esaú, que é irmão de Jacó, e vocês sabem que houve ali um certo desentendimento com Esaú e Jacó, num certo dia que Esaú chega muito cansado da sua lida de trabalho e pede para Jacó que ele faça um prato de lentilha. Jacó, que provavelmente era um expert no prato de lentilha, ao ponto do seu irmão desejar esse prato, faz um combinado com Esaú, faz uma troca. Olha, eu te sirvo o prato de lentilha e em troca você me dá a sua primogenitura. Provavelmente Esaú não tenha levado aquilo muito a sério, Mas naquele momento ele fechou o acordo. Uma vez o acordo feito, Jacó corre para sua mãe, conta o que aconteceu e ela arquiteta um plano para que ele receba a primogenitura de seu irmão. Gente, por que isso era tão importante? Porque a primogenitura era a bênção do pai para o primeiro filho. Quem recebia a bênção da primogenitura era com certeza o filho mais próspero e mais abençoado de todos. Então, isso para o povo judeu era muito importante. A mãe de Jacó, então, coloca as roupas de Esaú sobre ele, coloca pelos de cabra nos seus braços, porque Esaú era muito peludo, e faz com que Jacó leve, então, um guisado para seu pai, para que ele recebesse aquela bênção. Isaac, que agora era um velho e já estava cego, não consegue ver, a não ser vultos, e não consegue identificar Jacó, mas pelo cheiro e pelas roupas, pelo pelo no braço, ele pensa que estava falando com Esaú. Então ele profere a bênção. Ok, o que acontece depois dessa história? Esaú chega para receber a bênção já tinha sido dada para Jacó e Isaac não poderia proferir a mesma bênção para Esaú. Então ele recebe a bênção do segundo filho e nessa partilha de bênção, Isaac diz para Esaú que ele será sempre servo de seu irmão Jacó. Isso causa em Esaú uma revolta tão grande que ele decide casar com mulheres que afrontem seus pais e ao seu Deus. Ele escolhe mulheres de povos que Deus não havia escolhido. E a Bíblia diz que por 20 anos Jacó foge da presença de Esaú. Jacó foge para não morrer, vai até a tenda de Labão e lá permanece por 20 anos, onde desses 20 anos ele trabalhou 7 anos pela mão de Raquel, 7 anos pela mão de Lia e mais alguns anos, 6 anos, para seu sogro, ajuntando para si rebanhos. Bom, voltando dessa jornada de 20 anos, Jacó encontra então Esaú no meio do caminho. E claro que Jacó temia pela sua vida, porque o que ele fez com Esaú, embora tenha sido honesto, não foi aceitável para Esaú. Esaú não levou a sério que ele realmente queria a primogenitura, mas ele estava falando sério. Jacó sabia então da retaliação que poderia sofrer por seu irmão, então ele arquiteta mais uma vez um plano, uma coisa que Jacó era esperto, Inclusive Jacó significa enganador, mas ele envia primeiro os filhos deles na frente, em grupos, e à medida que Esaú vai recebendo os presentes e os filhos de seu irmão, ele fica meio que sem entender, mas era um plano de Jacó para que o coração dele se compadecesse e ele não matasse Jacó, como Jacó achava que iria acontecer. Porém, para surpresa de Jacó, Esaú o abraça e chora e demonstra para ele que há então perdão na casa de Isaque, os irmãos se perdoam. Porém, os filhos de Esaú não engoliram essa história. Simplesmente os filhos de Esaú, que são conhecidos como os edomitas, eles acabam comprando a briga de seu pai. Mesmo que haja esse consenso, mesmo que haja esse perdão entre as partes, os filhos de Esaú, que são os edomitas, compram a briga de seu pai.
E anos mais tarde, depois desse episódio todo, né, 400 anos depois disso tudo, o povo de Edom está agora no meio do caminho do povo de Israel. Israel, que é o novo nome de Jacó, né? O povo de Israel sai do Egito com Moisés e, saindo do Egito, eles têm que passar pelas terras de Edom. Então, Edom, ele impede essa passagem. E claro que isso ficou muito claro, que era a raiva que ele tinha por causa do que Jacó havia feito com seu pai Esaú. Mesmo com esse impedimento, Deus orienta o povo de Israel a abençoar os edomitas. Isso está lá em Deuteronômio 23. Obadias foi levantado por Deus para descrever esses crimes de Edom e dar a sentença de destruição total. Entre esses crimes está que Edom se levantou contra Saul, mas Deus fez com que eles fossem subjugados por Davi e Salomão. Eles lutaram contra Josafá, se aliavam com os moabitas, os filisteus, os ismaelitas e outros povos contra Israel, e sempre demonstravam a sua aversão a Israel. O povo edomita optou por ser um perseguidor do povo de Deus. Obadias foi levantado por Deus para denunciar Edom por todos esses crimes. Embora a profecia de Obadias tenha supostamente acontecido antes da invasão da Babilônia, já que este não cita nenhum império mundial, Obadias advertiu o povo sobre este comportamento hostil contra Israel. Anos mais tarde, a Bíblia relata que durante o cerco da Babilônia, enquanto alguns tentavam fugir, os edomitas denunciavam e entregavam o povo de Israel para os seus inimigos. Porém, no século V, os edomitas foram expulsos do seu território pelos nabateus, e eles se mudaram para a região sul da Palestina e passaram a ser chamados de idumeus. Em 37 a.C., Herodes o Grande, um idumeu, ou seja, um edomita, se torna rei de Judá, e ao saber que o rei prometido do povo de Israel nasceria, mandou matar todos os recém-nascidos, todas as crianças, do sexo masculino, com idade de até 2 anos. E essa foi mais uma tentativa de matar Jesus, ou seja, mais uma vez o povo de Edom se levanta contra o povo de Israel. E em 586 a.C., os edomitas aplaudiram a destruição de Jerusalém nas mãos da Babilônia. Mas, ironicamente, em 70 d.C., os idumeus, ou edomitas, morreram e desapareceram do cenário histórico porque estavam defendendo Jerusalém. Edom seria exterminada para sempre, como Obadias deixa bem claro lá no verso 18, e ninguém jamais restauraria a casa de Esaú. Bom, se você gostou desse resumo bíblico, eu quero dizer para você que a gente tem também o Panorama Bíblico, que são quadros que nosso canal oferece para que você entenda partes da Bíblia de forma fragmentada. Nós também temos outros resumos bíblicos, reflexões, a vida da família pastoral. Bom, se você quiser conhecer o nosso canal, fica com a gente, aperta no like, se inscreve e vem fazer parte dessa grande família.